Esse episódio foi uma mistura de eita atrás de eita, com vixe, oxi e muito mais. E esse vídeo tem spoilers, então já tá avisado e toma cuidado. Lindezas, bem-vindos ao Fã Comenta, eu sou o João e vou te falar que esse começo de episódio eu fiquei assim, oxi, por que eu preciso saber do passado da Alicent? Até que parte da herança dela é esse tal de talismã esquisito muito doido aqui que foi deixado pelo pai dela. E isso é interessante porque me fez criar uma espécie de teoria quando o episódio avançou um pouquinho mais, que foi justamente quando a amiga da Lois vai lá e toma um chá de cogumelo, apaga e é colocada nela esse talismã. Quando ela acorda, ela fala que teve lá uma experiência de sair do corpo, de que ela foi parar numa espécie de outro mundo, outra dimensão, outra realidade, onde tudo era invertido. Tudo era o oposto. Ela viu uma versão bizarra de si mesma. Nesse momento, eu cheguei a acreditar até na versão mundo bizarro que existe lá na DC. É um pouquinho diferente do que eles têm apresentado aqui na série, só que é uma realidade que existe. E aí eu comecei a pensar, tá, se ela viu uma versão bizarra dela depois de colocar o colar, isso teoricamente quer dizer que, pra ter a versão bizarra do Super, o Super deve ter colocado o colar também. E aí começam as perguntas. Se isso aconteceu, quando ele teria usado esse colar pela primeira vez? E um pouquinho mais pra frente do episódio, a gente vê que foi o pai dela, ou os avós dela, que começaram essa doutrina, esse legado familiar de falar que eles são os escolhidos e de que esse diamante, deu a entender, também foi passado de geração em geração. Então a minha teoria foi de que o pai da Alicent de alguma forma conheceu o Super, talvez ele fosse um super cientista, e acabou enganando o Super em um experimento, falando, ó, Homem de Aço, bota aqui esse colar porque vai dar tudo certo. Deixa eu só ver um negócio aqui rapidão. O Super, sendo ingênuo, bom coração, garoto escoteiro que é, acreditou, foi numa boa e nem percebeu que tinha criado uma versão bizarra dele mesmo em uma outra dimensão. De alguma forma, esse ser de outra dimensão acabou conseguindo escapar do colar e veio parar aqui na realidade onde tudo acontece. Confesso que nessas ideias assim eu acabei me lembrando muito do que aconteceu aqui na segunda temporada de Stargirl, em que acontece basicamente isso. Tem lá um talismã, um diamante que prende uma criatura maligna de um outro universo, de uma outra realidade, ele consegue escapar e causar o terror. O problema é que mais pra frente a gente acaba descobrindo que, lá no finalzinho do episódio quase, de que a Alicent é a vilã, assim, de fato, né, foi confirmado mesmo, e eu achei um pouco chata essa parte, porque ficou muito parecido com o que aconteceu com o John Irons. Chega como uma espécie de vilão, briga com o Super, depois eles trocam uma ideia e percebem que, na verdade, o cara ali tá sendo mal compreendido, de que ele é o vilão. Eu gostei de que ele comentou assim, olha, o único jeito de salvar o meu mundo bizarro é matando a Alicent. É claro que o Super de Superman Lois jamais faria um negócio desse. Agora, se fosse o Snyder Cut, talvez pudesse acontecer. Então já era. Então essa é a minha teoria maluca. Depois eu quero saber qual é a teoria de vocês. E aí nós vamos para outros momentos vixe, eita, o que tá acontecendo? O negócio ficou sério agora, lindezas. Outro momento bastante impactante desse episódio foi quando a Lois, fazendo as suas investigações, entra numa sala e dá de cara com o bizarro. Foi um tantinho assim, ele sai voando e não acerta ela. Ele realmente precisava sair pela porta? Não podia fazer um buraco no teto? E logo em seguida vem essa cena aqui que eu acho que eu vou ter que colocar um adesivo, porque o YouTube pode dar um certo chilique, mas eu confesso pra vocês que eu não esperava ver esse tipo de cena nesse tipo de série. Me pegou totalmente desprevenido e depois a cena foi repetida. E eu digo que o negócio ficou sério porque mostrar esse tipo de coisa é totalmente assim, como eu disse, não esperava. E outra cena que mostra que o negócio ficou sério foi quando os irmãos estão discutindo à noite, isso é um detalhe importante, e os olhos do Jonathan brilham. Por que é importante o detalhe da noite? Pouco antes os dois estavam treinando. E na parte física, o Jordan começou a se superar, afinal de contas os poderes dele despertaram. Aí o Jonathan, para não ficar para trás, vai lá e toma um pouquinho do energético. Nesse momento, beleza, ele meio que consegue ficar mais forte, consegue ficar mais rápido, ok. O problema é que isso foi durante a tarde. Passou a noite, passou a festa de 15 anos da Sarah, em que a gente já vai chegar lá, e quando os dois começaram a discutir no quarto à noite, já passado um tempão depois de ter usado a droga, os olhos brilharam. Então pode ser sim que os genes kryptonianos estejam sendo despertados nele por causa dessa droga. Isso pode fazer com que fique ainda mais difícil controlar os poderes porque está sendo um despertar não natural. E eu acredito que sejam sim um despertar desses genes, vamos chamar assim, porque justamente passou muito tempo desde que ele tinha usado a droga. O efeito já teria que ter passado. E não passou. E aí durante o treinamento a gente teve algumas referências interessantes sobre o Superboy. Nós tivemos até mesmo vazamento de algumas imagens de bastidores em que ele já tá com um uniforme praticamente igual ao dos quadrinhos mais recentes e animações também. Então, lindeza, tá tudo encaminhando para que os irmãos realmente entrem numa briga. No começo nós achávamos que o Jordan fosse ficar revoltado, mas quem tá ficando é
o Jonathan, e isso eu achei bastante interessante. E de interessante também eu achei o núcleo tenso da família da Sarah. Eu gostei das conversas interessantes que teve entre eles no começo do episódio, lá falando da festa, falando do vestido. Tava tudo muito paz e amor, tudo dando muito certo, até que chegou a festa de aniversário. E eu achei legal que essa festa de aniversário, junto com a cena inicial do episódio, fez uma espécie de paralelo em relação ao título do episódio, que se chama Garota, você se tornará uma mulher logo. E foi basicamente o que aconteceu. A gente teve um corte rápido mostrando a Alicent assinando lá os papéis, aceitando a sua linhagem familiar de garota para adulta. E aqui na festa de 15 anos, que simboliza isso também, não só nos Estados Unidos, como aqui em muitas outras partes do mundo, a festa de 15 anos é uma espécie de ritual que simboliza, né, a passagem da garota, da adolescência meio que para a vida adulta, algo assim. E ela chega a comentar com o Jordan, né, quando eles estão lá fora conversando, ah não, agora eu sou adulta, eu sei coisas de adulto. E o mais legal é que a festa em si não foi exatamente esse símbolo. O que realmente significou esse amadurecimento dela foi ter descoberto o caso do pai com a garçonete, com a bartender. E a forma como ela lida com isso, porque eu confesso, no momento em que ela foi pra dança e ela tira a mão do pai dela do rosto, eu acreditava que ela ia dar um tapão nele. Confesso. Nossa, achei mesmo que isso ia acontecer, ia ser muito interessante, ia fazer um baita de um climão. A festa ia pro saco na hora e as chances do atual prefeito ganhar a eleição, a reeleição, ia subir 200%. Então toda essa analogia, esse paralelo do episódio com as duas personagens eu achei legal pra caramba. Mais legal do que isso, é óbvio, foram as cenas de luta entre Super versus Bizarro. Teve alguns momentos ali em que os golpes do Super me pareciam muito os movimentos especiais dos jogos Injustice, com o negócio quebrando pra tudo que é lado, e assim, o mais legal foi que eu acho que não teve um único golpe que não desse aquele efeito de impacto grande quando o Super meio que não tá se segurando. Esse efeito de golpe praticamente apareceu quando ele tava lutando com o Tal Raw. Agora, quando ele lutava com o Irons, ainda que na armadura, esses efeitos assim eu acho que apareceram pouquíssimas vezes. E isso se mostra bastante coerente com a proposta do episódio, porque o Super se mostrou irritado, bravo praticamente o episódio todo. O Super, não o Clark. Ele vai lá conversar com o general Anderson e olha, eu achava que não poderia ter um general mais irritante do que o Lane, e esse Anderson tá se superando. E a irritação, a frustração do Super é justamente porque esse general maluco enviou lá crianças com pouquíssimo tempo de treino pra enfrentar um bicho foda pra caramba. E aí o Super já tava irritado com o cara, tava irritado porque os dois adolescentes lá morreram, tava irritado porque ele não conhecia a origem, não sabia nada desse personagem. E na hora da pancadaria, lindezas, o que foi aquilo? O Bizarro vai pra cima dele 2 vezes e toma 2 socão em que o Super nem se mexe, nem faz esforço praticamente. Achei isso, ó, imponente, foda pra caramba, digno do Homem de Aço. E eu acho que mais legal do que isso é a contradição dos poderes dele. Fisicamente, o Super é superior. Porém, na questão de poderes, tudo indicou que o Bizarro é um pouquinho melhor. Afinal de contas, o sopro quente superou o sopro congelante e a visão de gelo foi suficiente para deixar o Super preso por alguns segundos. E eu confesso, no momento em que o Super percebe que o Bizarro é uma versão oposta dele e ele sai voando com o cara, eu achei, putz, vai levar ele pro Sol. Porque para mim o Super já tinha feito a associação, a assimilação. Se ele é o oposto e o Sol me deixa forte, o Sol vai deixar ele fraco. Mas não foi o que aconteceu e isso nem de longe atrapalha em nada do episódio. Então sim, gostei bastante de tudo que aconteceu aqui. Minha nota para esse episódio é 4 fãs. Apesar de ter sido um episódio, no geral, um pouco mais paradinho, as cenas de luta chamaram bastante atenção. E as revelações em relação a Alicent me fizeram gostar bastante dessa personagem. Fiquei intrigado para saber como é que ela vai ser desenvolvida no final da série. Qual que é a relação dela com o Bizarro, como é que o Bizarro foi criado nessa realidade aqui. Então por isso essa nota. E lembrando, essa é a minha opinião, a minha percepção do episódio. Agora eu quero saber a sua. E além disso, não deixe de conhecer o novo quadro aqui do canal, Merecia Mais. Já tem lá o vídeo de John Carter, Entre Dois Mundos, e Van Helsing, Caçador de Monstros. Assista lá, deixe a sua opinião. Deixe também a sua teoria aqui nos comentários sobre os próximos episódios de Superman e Lois. Depois, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de conteúdos, reacts, curiosidades e mais feitos de fã para fã. Valeu pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!